Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus pequenos e pequenos de plantão, tudo bom? Estamos aqui de volta no canal de Tia Val. Lembrando, curte, compartilha e se inscreve, hein, galera? Vamos ver o que são quadriláteros. Você já sabe o que o próprio nome já diz, né? Quadriláteros são um polígono, é um polígono que tem 4 lados. Olha aqui, ó, certo? Ele tem 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices e também tem 2 diagonais. Quem são os lados? São as linhas, né? AB, BC, CD e DA ou AD. A ordem dos fatores não altera o viaduto, a ordem dos tratores não altera o viaduto, tá certo? Então pode ser AD ou DA, BC ou CB. Os lados, né? Então, os ângulos são os ângulos internos, né? Também tem os ângulos externos. Os vértices, certo? O vértice, botou o acentozinho aqui. O vértice são os bicos, ou seja, as letrinhas A, B, C e D. E as diagonais são as linhas que cortam de um vértice ao outro, então AC e BD, ok? Eles se classificam em 2 tipos, paralelogramo e trapézio. O paralelogramo, ele tem todos os lados opostos paralelos, certo? Quem são eles? Quadrado, retângulo e losango. Qual é a diferença desses 3 quadriláteros? Ó, eles são quadriláteros, não confundam. E além de ser quadriláteros, eles são também o quê? Paralelogramo, tá certo? Ó, quadrado, ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos medidos quanto? 90 graus. Todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos retos, tá? O retângulo, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ter só 2 lados com a mesma medida, ó. O lado de cima e o lado de baixo, o lado esquerdo e o lado direito. Eles vão ter as mesmas medidas. E também vai ter 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus, certo? O losango também é chamado de rombo. Às vezes o aluno confunde losango com quadrado, certo? Porque parece que são iguais. Se você pegar um quadrado e colocar ele assim, aí você vai pensar que é um losango, porque todo quadrado é um losango e também é um retângulo, tá certo? Então veja, qual é a diferença dele para o quadrado? Ele vai ter todos os lados iguais, mas os ângulos não serão 90 graus. Ele vai ter 2 agudos e 2 obtusos, certo? Ó, todos eles têm diagonais, tá certo? Todos esses quadriláteros têm diagonais. Não esqueçam, paralelogramo, quem são? Quadrado, retângulo e losango. Então, o outro quadrilátero é o trapézio. O trapézio, ele também se classifica em 3. Qual é a diferença dele para o paralelogramo? O trapézio, ele só vai ter 2 lados paralelos. Os outros 2 não são. Veja aqui, ó. Esse lado e esse está sendo paralelos, tá vendo? Mas esses 2 não, ok? E ele se classifica em 3 tipos, certo? Como é o nome do triângulo que tem 2 lados com medidas iguais, 2 lados congruentes, como é? Isósceles. Então, existe um trapézio chamado trapézio isósceles, ó. Ele vai ter os lados que não são paralelos com a mesma medida, são congruentes. Esses lados também são chamados de lados transversais do trapézio. Outra pergunta, como é o nome do triângulo que tem 3 lados com medidas diferentes? 1, 2, 3. É o triângulo que? Escaleno. Então, existe também um trapézio chamado trapézio escaleno. Por que ele é chamado escaleno? Porque ele vai ter os lados transversais, ou seja, os lados que não são paralelos, diferentes, com medidas diferentes, tá certo? E o último trapézio, como é o nome do triângulo que tem um ângulo reto? Triângulo retângulo. Então, o último trapézio foi uma surpresa. Ele se chama trapézio retângulo. Olha aqui, olha. Por que trapézio retângulo? Porque ele vai ter 2 ângulos de 90 graus. Relembrando, quadriláteros, eles são o quê? Tem 4 lados. Eles se classificam em quantos? Em 2. Paralelogramo e trapézio. Como é que são os paralelogramos?
todos os lados opostos paralelos. E ele se divide em 3 tipos: quadrado, retângulo e losango. Não esqueçam disso, viu? Quadrado, retângulo e losango são o quê? Paralelogramos. E o outro são os trapézios, que são classificados também, são em 3 tipos: isósceles, escaleno e retângulo. Como é que eles são? Isósceles, 2 lados que não são paralelos com a mesma medida. Escaleno, os 2 lados que não são paralelos com medidas diferentes. E retângulo, 2 ângulos, o quê? De 90 graus. Espero que tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima, galera.